vamos tratar nesse dia um assunto muito importante nos dias atuais, que é o assunto sobre a teologia da saúde e da prosperidade, como é conhecido no meio teológico como a confissão positiva, o movimento da fé. Qual o versículo que nós podemos começar, Marcos, para falar sobre esse assunto tão importante? Bem, vamos começar conhecendo o que diz a palavra do Senhor sobre os falsos ensinos em 2ª Epístola de Pedro, capítulo 2, versos do 1 ao 3. Diz assim a santa e infalível palavra do Senhor. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias, e para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Interessante como esse versículo é atual, né? Como esse versículo é atual. A Bíblia falando que farão comércio de vós. Vós quem? Os cristãos da atualidade. Então muita gente acha que está tudo bem hoje no meio evangélico, está tudo tranquilo, estão as igrejas crescendo, estamos crescendo como nunca. Por exemplo, no Brasil, o evangelho cresce como nunca, né? E estão dizendo até estatísticas de 1 milhão por ano de evangélicos, o crescimento do povo de Deus. Agora, com todo esse crescimento, nós perguntamos, né, Marcos? E a qualidade do ensino, a qualidade dessas, vamos dizer assim, dessas igrejas que têm se levantado? Nós vamos ver biblicamente que a situação está extremamente crítica nos dias atuais. A confissão positiva, a teologia da saúde e da prosperidade, como é chamada, é uma das teologias que trazem um dos maiores malefícios na igreja de hoje. Você pode observar que, pela palavra de Deus que nós iremos ver, o grande terrível tem feito nas igrejas hoje, né, Marcos? A confissão positiva, como é chamada, a teologia da prosperidade. Bem, nós queremos começar, antes de mais nada, mostrar quem é o precursor desta teologia. Poderia dizer para nós, Marcos, quem é o precursor dessa teologia? Se nós fizermos uma ponte histórica, uma análise histórico-teológica do assunto, vamos descobrir que as raízes desta falaciosa teologia da prosperidade residem juntamente com um homem, um pastor, não pentecostal inclusive, chamado Ezekiel William Kenyon, que nasceu em 1867 em Saratoga, um condado de Nova York. Portanto, no século retrasado, ele, Ezekiel William Kenyon, resolveu consumir literatura da ciência cristã, e essa literatura da senhora Mary Baker Eddy, das quais a principal é Ciência e Saúde, diz ao homem, ou ensina ao homem, que as doenças não são uma realidade objetiva, e que a matéria é em si mesmo algo prejudicial e que atrapalha o desenvolvimento espiritual do ser humano. Bebendo dessa fonte, Ezekiel William Kenyon resolveu começar a ignorar a realidade das doenças e começou a pregar um evangelho adaptado à ciência cristã, dizendo que as doenças jamais devem acometer os servos do Senhor, dizendo inclusive que aqueles que são acometidos por enfermidades estão acossados verdadeiramente por demônios. Será que isso é verdadeiro? Nós vamos ver através desse estudo, pequeno, breve, porém elucidativo, que isso não passa de heresia e heresia destruidora, como disse a palavra do Senhor aqui em 2 Pedro capítulo 2, versículos do 1 ao 3, a leitura de epígrafe no início de nossa gravação. Agora, muitas pessoas, eu como professor e o Marcos também, são dois Marcos, né? Deixamos até nos apresentar, né, Marcos? É o Marcos Lopes, né? E o Marcos Antônio. Somos professores de teologia. Eu já dei aulas de teologia num seminário. O Marcos tem dado aula nesse ano num seminário. E nós temos observado como as pessoas relutam, né, Marcos? Para querer saber mais sobre esses assuntos. As pessoas, elas procuram pregadores assim que deixam as pessoas alegres nos cultos, né? Essas pessoas que trazem um segundo avivamento, né? Um avivamento, mas esquecem do ensino da palavra de Deus.
Você que nos assiste, por exemplo, quais os cultos de doutrina que você tem visto falar sobre a doutrina da Trindade? Cultos que você tem visto falar sobre a doutrina da personalidade do Espírito Santo? Quem é Jesus Cristo? Você tem visto esses estudos na sua igreja? Então nós temos percebido que tem faltado esses ensinos na igreja. E como tem faltado, os aproveitadores têm surgido com inovações, com métodos novos, querendo dizer que o Evangelho ele é como se fosse parecido com o mormonismo, onde o mormonismo ensina uma progressão. Eles estão progredindo sempre. Então eles recebem novas revelações, e essas novas revelações elas fazem com que o Evangelho seja cada vez mais atual. E nós vemos hoje pessoas ditas evangélicas, pregadores da palavra de Deus, dizendo também que o Evangelho é dessa maneira, que ele precisa receber novas revelações para progredir, para ele estar mais de acordo com a sociedade de hoje. E nós não vemos que é isso pela palavra de Deus, né, Marcos? É verdade. A palavra de Deus não mostra isso. A palavra de Deus nos mostra que somente a Bíblia deve ser a nossa regra de fé, e não revelações. Agora, tem muitas pessoas que eu já dei seminários em vários lugares, conferência em vários lugares, outros estados, né, não São Paulo, que relutam, né? As pessoas acham que é errado você falar sobre o tema seitas, Marcos. Você tem percebido isso também, né? Verdade. As pessoas têm achado errado falar sobre seitas e heresias. E nós temos perdido aí 40% dos evangélicos para as testemunhas de Jeová, e temos perdido aí 70%, 70% que estão no mormonismo aí foram evangélicos. Então mostra um quadro doentinho no nosso meio. E agora, se não bastasse as seitas, que é um problema seríssimo, temos agora o problema de pessoas pregando heresias no nosso meio, como a palavra de Deus nos mostrou. Eles o quê? Saem do nosso meio, estão no nosso meio querendo enganar a igreja do Senhor. Mas, Marcos, tem pessoas que acham errado até citar nomes, né? Citar o nome daquele pregador, isso é horrível, antiético, né? Você acha, o que você tem a falar sobre isso? Você acha errado isso daí, citar nomes? Bem, o professor Marcos Lopes nos disse que a palavra de Deus deve ser a nossa única regra de fé e prática. E o que ela tem a dizer sobre isso? Me acompanhe numa leitura bíblica contida em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 14. Nós fazemos absoluta questão que você abra a sua Bíblia e nos acompanhe na leitura desse texto. Por favor, professor Marcos, faça a leitura desse texto. 2 Timóteo, Epístola Paulina, capítulo 4, verso 14. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição do que fez. Vamos ainda recorrer a um outro texto, na epístola anterior, em 1 Timóteo, capítulo 1, versos 19 e 20. Diz assim a palavra de Deus: mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram, e por isso naufragaram na fé. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, aos quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Quem são essas pessoas segundo os textos aí já citados? Himeneu, Fileto, Hermógenes, Alexandre. Quem são essas pessoas? Pessoas que causaram males para a igreja, e males de ordem teológica, males de ordem doutrinária, semeando heresias, e seus nomes foram claramente expostos para a comunidade cristã, para Éfeso, né? Porque Timóteo era pastor de Éfeso na época em que Paulo escreveu a segunda epístola. Os nomes também foram citados para eles. Por que não seriam para nós? Porque nós não deveríamos ser avisados sobre essas pessoas, com nomes, com dados, né, que funcionassem como uma precaução contra os seus ensinos? Por que não? Se a Bíblia nos autoriza, por que nós não deveríamos fazê-lo? Se Paulo o citou, Paulo citou inclusive Janes e Jambres, nomes dos quais nós não tínhamos conhecimento quando líamos o livro de Êxodo. Moisés não menciona ali os nomes dos magos, que promoveram as contrafações em oposição à ação de Arão e Moisés na época da libertação do povo de Deus lá do Egito. No entanto, Paulo cita esses nomes. É novamente o professor, o apóstolo, é novamente o teólogo Paulo quem cita os seus nomes. Eram Janes
e Jambres. Portanto, professor Marcos, não existe erro, não existe qualquer falta de ética em citarmos os nomes dos hereges que hoje introduzem os seus ensinos no meio evangélico. A mesma coisa, nós podemos até ilustrar isso. Você imagina alguém chegando, querendo prestar um serviço à comunidade, chegando num rádio e falando assim, olha, existe um remédio, né, no meio da sociedade, que ele está totalmente contaminado, está matando as pessoas. Está matando as pessoas. Mas nós não vamos citar o nome do remédio porque é fora de ética, né? Citar o nome do remédio, vocês procuram descobrir por vocês mesmos, para ver se vocês conseguem descobrir que remédio que é esse. Será que você estaria prestando um serviço público fazer isso aí? Não ia ajudar em nada. Você não está citando o nome do remédio. É um remédio que está criando problema para toda a sociedade, mas você não cita por uma questão de ética. Olha, a Bíblia, como o professor Marcos, ele já mostrou, estamos amparados a citar nomes bíblicos, a citar nomes de pessoas que dizem ser homens de fé, pregadores da palavra de Deus, ministros da palavra de Deus, e a Bíblia nos mostra, né? O apóstolo Paulo mostrando que devemos sim mostrar aquelas pessoas que trazem prejuízos para o Evangelho de Jesus Cristo. E nós vamos fazer isso nesse estudo. Por exemplo, quem não ouviu falar desses livros que eu vou citar aqui? Talvez você já tenha lido. Por exemplo, Kenneth Hagin. Kenneth Hagin, nós vamos comentar sobre ele, né, Marcos? Sim. Ele alega ser o pai da teologia da prosperidade. Mas ele tem lançado vários livros através da editora Graça Editorial, né? Nós vemos aqui, por exemplo, o livro Autoridade do Crente, Kenneth Hagin. Talvez você já tenha lido. Talvez você já tenha lido Kenneth Hagin, Compreendendo a Unção. Talvez você já tenha lido Kenneth Hagin, É Necessário que os Cristãos Sofram. Talvez você já tenha lido também El Shaddai, de Kenneth Hagin. Novos Milhares da Fé, Kenneth Hagin. A Palavra de Deus, um remédio infalível, também do mesmo autor. Kenneth Hagin também produziu Zoe, a própria vida de Deus. Um dos livros que praticamente foi best-seller, né, Marcos? Aqui no Brasil. O Nome de Jesus. É difícil eu dar palestra numa igreja e eu perguntar quem não leu esse livro, O Nome de Jesus. Praticamente você sempre vai encontrar pessoas que leram O Nome de Jesus. Você tem mais alguns livros para mostrar para nós, Marcos? Bem, nós temos outros livros que também vêm prejudicando a execução da pregação salutar nas igrejas. Tá? Nós temos aqui os livros de um não pouco conhecido e nem menos popular do que o pastor Kenneth Hagin. Há também o pastor Benny Hinn, e um exemplo é o livro O Sangue. Descubra o maravilhoso poder do sangue de Jesus que flui do Calvário até você. O que eles querem trazer como ensino para as nossas igrejas através desses livros? Como se não bastasse, ainda temos Bênção e Maldição, de Jorge Linhares, e ainda temos Como Tomar Posse da Bênção, de R.R. Soares. Você pode estar pensando sentado em seu sofá, confortavelmente instalado em sua casa, nos assistindo. Tá? Você pode estar questionando, por que falar mal destes homens de Deus? Tá? Por que falar mal daquilo que eles andam fazendo, dos ensinos que andam disseminando? Simplesmente porque os seus ensinos têm ameaçado a integridade da Bíblia Sagrada. E a Bíblia diz, através de João, no capítulo 4, primeira epístola, tá? Para nós provarmos se os Espíritos são de Deus. O que nós temos visto, professor Marcos, é que nas igrejas o espírito crítico tem sido dizimado. Tá? Os ministérios, tá? E as igrejas encorajam a morte do espírito crítico. Isso é certo, professor Marcos? Passarmos a sermos cristãos e mitigarmos o espírito crítico, não questionarmos mais nada, não pesquisarmos na palavra de Deus, não explorarmos se os ensinos a nós trazidos têm embasamento bíblico, ou terão sido pecaminosos bereanos, na época em que Paulo fez uma de suas viagens e pregando o evangelho a eles, a Bíblia diz que eles foram mais nobres do que o povo de Tessalônica, porque a cada exposição do ensino paulino, eles vasculhavam a Bíblia Sagrada a encontrar qualquer eventual erro. Eles provavam o ensino de Paulo, e por que nós não podemos provar o ensino de Benny Hinn?
provar o ensino de Paulo? Por que não podemos questionar o caráter teológico das obras de Kenneth Hagin? Questionavam Paulo, e por que não podemos citar R.R. Soares? Questionavam Paulo, e será que vamos ficar calados diante do assinte, da afronta dos falsos ensinos? Você está disposto a fazer mais pela verdade do que as seitas fazem pela mentira? Fique com esta reflexão. Professor Marcos, por favor. Interessante que a crítica sempre existiu, né, Marcos? No mundo. Sim. Até mesmo a crítica quanto à Bíblia foi criada no meio evangélico. Críticos que começaram a criticar a Bíblia, né? Achando que algumas passagens não eram literais, eram simbólicas. A crítica sempre existiu. Sim. Críticos de cinema, críticos de literaturas. Você mesmo que já leu muito literatura secular, como por exemplo romances, não é isso? E etc. Você sabe que existem críticos nessas áreas. As pessoas criticam, mas é uma crítica construtiva. É o quê? Para melhorar o autor, para procurar produzir algo de benefício e não de malefício. E nós aqui não somos contra as igrejas evangélicas, não somos contra as pessoas. Temos orado para que essas pessoas mudem de posição. O que acontece é que essas pessoas não estão querendo mudar. O que nós observamos, né, Marcos? É que essas pessoas não querem mudar sua posição doutrinária. Agora, queremos até mostrar que não somos os primeiros a falar sobre o assunto. Por exemplo, mostra alguns livros que já existem no meio evangélico que seriam muito bons para essas pessoas lerem e também provando que não somos os primeiros a falar sobre o assunto. Pode mostrar esses livros? Além da Bíblia Sagrada, nós temos as seguintes obras. Evangélicos em Crise, de Paulo Romero, renomado apologista. O Evangelho da Nova Era, de Ricardo Gondim, reconhecido apologista, brilhante conferencista. Temos ainda Cristianismo em Crise, um câncer. Veja a linguagem utilizada pelo autor, veja a veemência, tá? Um câncer está devorando a Igreja de Cristo, ele tem que ser extirpado. Quem escreveu foi o presidente do Christian Research, o ICP dos Estados Unidos, chama-se Hank Hanegraaff, presidente do Instituto Cristão de Pesquisas nos Estados Unidos da América. Além deles, os precedeu Judas, no capítulo único de sua epístola, dizendo, versículo de número 3, amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que eu me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Isto por quê? Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. E como são descritos esses homens? Ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Como você acabou de ouvir, Judas não ia escrever sobre o combate às heresias. Judas ia escrever sobre a salvação comum. Judas ia tratar de soterologia e não de heresiologia, mas foi obrigado a mudar o rumo de seu tratado. Foi obrigado a repensar o assunto que seria exposto para a igreja por causa da urgência do combate às heresias. Eu procurei escrever-vos sobre a salvação e tive que escrever-vos sobre batalhar contra os hereges, batalhar em favor da fé, ou seja, o conjunto de doutrinas que uma vez foi dada aos santos. Professor Marcos. Nós temos até muitos nomes conhecidos no cenário brasileiro. Por exemplo, nós temos Valnice Milhomes, certo? Valnice Milhomes, ela fundou agora recentemente, há poucos anos, uma igreja própria. Ela tem a Igreja Nacional de Jesus Cristo, certo? E esta igreja, ela tem ensinado algumas coisas preocupantes, principalmente sobre a guarda do sábado, Marcos? Nós vemos aí um judaizante moderno, um judaísmo moderno no meio evangélico, pessoas ensinando a guarda do sábado. Recentemente, ela também raspou a sua cabeça, Marcos? Raspou a sua cabeça, certo? Eu não sei em que sentido, que propósito ela fez esse raspar a cabeça. Se ela fez algum propósito de obter alguma coisa de Deus, eu acho isso uma estupidez. Estupidez, porque eu não preciso raspar a cabeça, ou se não, fazer outro tipo de algo visível para mostrar que eu sou espiritual. Isso é uma aberração.
Então já pensou se todo mundo da igreja dela for raspar a cabeça? As irmãs lá tudo raspar a cabeça? E mais impressionante, ela raspou a cabeça e agora ela tem usado uma peruca. Ué, então o que adiantou raspar a cabeça, Marcos? Você está usando uma peruca agora, né? Então veja bem, então nós observamos esse tipo de coisa no meio evangélico. E por exemplo, Maurício Milhomes, você podia contar mais algo sobre ela? Por exemplo, sobre a cura? Sobre as doenças, que parece que ela não gosta muito de ficar enferma também, né? Assim como os pregadores, todos os outros pregadores da prosperidade, dos quais nós já citamos alguns, todos eles pregam contra a realidade das doenças. Tá? Nós vamos começar a mostrar biblicamente que isto não passa de falácia. E não estamos fazendo aqui uma apologia à doença. Não estamos, ou melhor, a doença propriamente dita, dizendo que você deve ficar doente. Não estamos fazendo aqui apologia à pobreza. Estamos defendendo a doutrina de Cristo. Estamos defendendo o fundamento doutrinário apostólico. Estamos preservando a verdade. Jesus disse certa feita, antes de sua oração sacerdotal, num dos últimos discursos aos discípulos: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, se a palavra é a verdade, nós não precisamos crer em mais nada. Então, o que acontece com a senhora Valnice, que já foi uma missionária bastante abençoada na África, ao que nos consta em Moçambique, realizou um trabalho brilhante, mas resolveu abraçar uma outra doutrina. O fato de ter raspado a cabeça deve ter sido inspirado em Paulo, que em Sencreia tinha um tal voto, né, um voto ligado à época da lei, que o fez raspar a cabeça. Isso aconteceu porque ele queria preservar sua integridade física diante dos judeus, para os quais ele pregava o evangelho em primeira mão. O mesmo apóstolo aos Coríntios, no capítulo 11, nos traz uma outra mensagem. Ele não regulamentou isso como doutrina. E vamos começar a falar sobre o que a Bíblia diz acerca desse assunto. A Bíblia diz, 1 aos Coríntios, Epístola Paulina, capítulo 11, e versículos de número 5 em diante. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra sua própria cabeça, porque é como se a tivesse raspada. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso que rape o cabelo, mas se lhe é vergonhoso tosquiar-se ou rapar-se, cumpre-se-lhe usar o véu. Agora, mais adiante, a Bíblia diz o seguinte: porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque provém a mulher do homem, assim como também o homem é nascido de mulher. Tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha, tá? Em lugar de véu. Tá? Então nós acabamos de ver que a Bíblia diz que o cabelo crescido para a mulher lhe é honroso. Tá? O próprio apóstolo que raspou a cabeça é o mesmo que regulamentou os cabelos crescidos para a mulher em lugar do véu. Tá? O próprio apóstolo Paulo. O que nós diríamos mais? E outra coisa, queremos dizer também, que certa vez ela entrou no hospital, né, Marcos? Apologistas mostram isso, tem isso documentado, que ela entrou no hospital e não informou para ninguém, ela não queria que informasse para ninguém que ela estava doente naquele hospital. Por quê? Porque os pregadores do movimento da fé ou da teologia da saúde e da prosperidade não podem ficar doentes, porque eles pregam que o crente doente ou ele está em pecado ou ele está endemoniado. Então ela pediu para que não registrassem a sua entrada no hospital. Algo assim inaceitável, né? Quer dizer, ela ficou doente, então ou ela estava em pecado, Marcos? Né? Então eles ficam omitindo, né? Omitindo as coisas. Por exemplo, Kennedy Copeland, né? Um pregador muito conhecido nos Estados Unidos da América, né? E eu quando estive na América, eu ouvi, não pessoalmente, mas pelo canal TBN, certo? E dá para nós percebermos que eles têm tudo síndrome de seita mesmo, porque são movimentos fechados, não tem filiais, e eles querem total poder, ou seja, crescer num lugar somente, expandir, e não atingir
outros estados, outras cidades com seu ministério, mas crescer localmente. E são geralmente ministérios fechados, ministérios que não querem dar poder, delegar poder a outros pastores, a outras pessoas, porque senão poderá perder a sua autoridade. Foi o que nós percebemos quando nós estivemos lá. E ele diz o seguinte, num dos seus livros: cachorros geram cachorros, gatos geram gatos, e Deus gera deuses. Interessante que quando nós vemos um dos livros do mormonismo, Regras de Fé, página 389, um profeta mormon diz o seguinte: como o homem é, Deus foi. Como Deus é, o homem poderá vir a ser. Interessante esse paralelo com o mormonismo, né, Marcos? Muito semelhante. A afirmação de Kenneth Copeland e a afirmação de Brigham Young são praticamente idênticas. Todos os dois prometem a deidade para o homem. Mas eu quero vos dizer, telespectadores, que isso não é novo. Essa ideia não é nova, em absoluto. Né? E o mentor, o pai dessa ideia, não é Kenneth Copeland, e nem também é o nosso amigo Brigham Young, o profeta daquela época no mormonismo, isto é, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Infelizmente, conforme nos reza o Gênesis capítulo 3, o pai da ideia é o diabo. Se não, vejamos. Abra sua Bíblia, por gentileza, no capítulo 3 do primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 3. Mas a serpente, diz o texto no versículo 1, mais sagaz ou mais astuta que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? A primeira estratégia do diabo é lançar dúvidas sobre o que Deus, porventura, tivesse dito. É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Não foi isso. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, revelando total conhecimento do que Deus havia lhe dito, continuou Eva: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente, convencida de que a palavra de Deus estava no coração de Eva, ensaiou uma outra investida e fez. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. A segunda grande estratégia do diálogo é desacreditar aquilo que Deus disse. Primeiro testa-se se o crente tem o conhecimento do que Deus disse. Curiosamente, muitos não passariam no primeiro teste. O segundo teste é, uma vez sabendo que Deus disse a ele, eu vou tentar questionar a credibilidade da palavra do Deus que ele julga servir. E disse: certamente não morrereis. Com que sutileza destruidora ela introduziu essa heresia. Porque Deus sabe, continuou ela, a serpente, que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Você acabou de ver que a serpente prometeu, pretensiosamente prometeu, as prerrogativas divinas a seres humanos comuns como eu e você. Sereis como Deus. Até hoje esta frase está a invadir os pensamentos de homens que se ensoberbecem e vaidosamente introduzem as heresias de destruição na igreja. Eu gostaria de ser um Deus? Você não, professor Marcos? Talvez o telespectador não pense diferente de nós, mas infelizmente, como nós demonstraremos no decorrer do estudo, o homem e Deus são pessoas completamente diferentes e jamais serão iguais, como jamais foram. Como disse certa vez o pastor Paulo Romero: só existe um Deus e você não é ele. Mas Jorge Tadeu, ele também é um dos pregadores da Confissão Positiva. Jorge Tadeu, pastor e líder das igrejas de Maná, em Portugal. Eles têm alguns livros dele circulando aqui no Brasil, e uma das frases interessantes que ele disse está registrada na revista Visão, número 47, página 58, do dia 10/2/94. Olha só o que ele disse: temos que deixar a nossa religiosidade no chão para sermos mais utilizados por Deus. Receber isto por revelação divina. Deus me disse que hoje o Senhor permite que um homem tenha várias mulheres, desde que com isso sirva mais a Deus. Que interessante, uma pessoa chega,
uma revelação, coloque-se acima da Bíblia Sagrada dizendo que você pode ter outras mulheres. Então vamos para o mormonismo, né, Marcos? Onde os mormons que seguem realmente, são ortodoxos, aqueles mormons mesmo de Utah, que tem mais de 2, 3, 4 mulheres, entendeu? Porque acham que estão servindo doutrinas em convênio. 134 estão servindo a Deus. Tem que ser literal ali. Tem que ter várias esposas, a poligamia para entrar no céu. Então parece que tem pregadores agora aí também querendo ter várias mulheres, né? Nada mais como um fruto da carne, né? Alegando ter revelações de Deus. Mas, por exemplo, R.R. Soares também, talvez seja o pregador hoje da teologia da prosperidade que mais usa a televisão hoje. R.R. Soares, né? E ele disse o seguinte, uma entrevista feita na revista 20, página 33 de julho de 1998. Marcos, olha o que ele disse sobre os jogos de azar, loteria esportiva e os demais jogos que tem por aí. Olha só o que ele disse. Já errou uma vez em jogar, ou seja, o crente já errou uma vez em jogar. Não pode errar outra. Como não pode errar outra? Deixando de dar o seu dízimo. Ou seja, já errou uma vez por não jogar. Não pode errar em outra deixando de dar o dízimo desse dinheiro que ele alega ser sujo. Quer dizer, o dinheiro sujo, você jogar na loteria, mas olha, se você ganhar, deixa o dízimo aqui para a igreja, tá bom? E ele diz também, R.R. Soares, no livro Como Tomar Posse da Bênção, que nós temos aqui na nossa mesa, ele diz o seguinte na página 14 e 15. Meus olhos foram abertos. Quando que foi abertos os olhos dele? Quando li o livro O Nome de Jesus, de Kennedy Reagan. Ora, Marcos, fale rapidamente quem foi Kennedy Reagan, ou quem é Kennedy Reagan, aliás. Kennedy Reagan é o líder do movimento da fé nos Estados Unidos. Ele foi influenciado diretamente pelo já mencionado Essex William Kenyon, ampliando seus ensinamentos e difundindo com mais profundidade a sua influência. Kennedy Reagan tem uma igreja, um ministério próprio, e tem uma escola ministerial própria. Tá? A Escola Teológica Rema, nos Estados Unidos, é uma escola que forma anualmente milhares de jovens comprometidos com a teologia da prosperidade. Essas teologias, essa teologia e outras mentirosas, já eram ensinadas no Colégio Emerson, da onde provém o ex-ministro da Assembleia de Deus, Kennedy Reagan, seu filho e também, curiosamente, Benny Hinn. Todos eles criados à sombra da teologia falaciosa de Kennedy Reagan. O já mencionado Kenneth Copeland e sua esposa também são filhos desta escola, também foram ensinados desta forma. Kennedy Reagan é muito controvertido. Escute só o que ele diz numa de suas afirmações. Ele afirma ter visto mais de 8 vezes a Jesus pessoalmente. E a banalidade e a trivialidade dessas visões assombra a cada nova análise. Com relação a ver Jesus, ter uma visão de Jesus, nós encontramos também João em Apocalipse tendo essa visão. Só que o Jesus de Reagan é estranhamente íntimo dele. É um Jesus que, enquanto ele lê em sua cama, caminha até o seu quarto, abre a porta, puxa a cadeira, senta-se diante dele e começa a conversar com ele com uma naturalidade espantosa. Em seguida, ele, Reagan, passa a exigir desse Jesus que a cada vez que fosse ter com ele, lhe trouxesse 3 palavras ou 3 passagens do Novo Testamento. Jesus, segundo ele, sorriu docemente e lhe disse, lhe darei 4. E assim começava a passar as instruções que ele supostamente tem a Reagan. O mesmo homem disse ter orado durante quase meio século de vida, 45 anos. E arrogantemente proferiu, em 45 anos nunca tive uma só de minhas orações sem resposta. Incrível, hein? E essa resposta, sim. 45 anos sem uma resposta não, ou esperem um pouco. É interessante isso, né? Muito interessante. Deve ser um super crente. Não é à toa que Paulo Romeiro lançou o livro, pastor Paulo Romeiro, um dos grandes apologistas aqui do Brasil, lançou o livro Super Crentes, né? São super crentes, né? E faz a lembrar até Joseph Smith, né? O fundador da igreja Mormon, onde tinha as suas revelações e visões íntimas com o anjo Moroni, né? Interessante como existe um paralelo com sectários, né, Marcos? É verdade. E outras pessoas, não há possibilidade de você citar todos os pregadores da teologia da prosperidade. Estamos só finalizando com mais alguns nomes, como Robson Rodovalho, que seria este livro, por exemplo, Quebrando as Maldições Hereditárias. É também uma das facetas da confissão positiva, ensinar quebra de maldições hereditárias.
Temos também, por exemplo, o pastor Esteve Hernandes, né? Fundador da igreja Renascer, que hoje chama-se Igreja Apostólica Renascer. Apostólica Renascer. Mudaram o nome porque agora ele é apóstolo. Ô Marcos, não é só ele que é apóstolo não, hein? Tem muita gente querendo ser apóstolo por aí, né? Tem gente querendo ser apóstolo porque já o título de pastor já está meio assim... Já não satisfaz a sua vaidade. Já está meio desuso, né? Ah, não, eu tenho que ser um superior. Então vamos para bispado, vamos para apóstolo. Logo nós vamos fazer semideuses. Ou se não, a quarta pessoa da Trindade. Do jeito que vai andar as coisas, né? Mas Esteve Hernandes, ele deu o púlpito da sua igreja no dia 16 de março de 1994 para quem? Benihim. E nós vamos ver mais para frente a profetada que Benihim deu e não se cumpriu. E certamente será convidado novamente para pregar, ou é na Renascer, ou outra igreja por aí, né? Mas temos Edir Macedo também, né? Fundador da Igreja Universal do Reino de Deus. Edir Macedo, ele disse certa vez o seguinte: o Espírito Santo nos fez compreender que o dinheiro na sua obra é o sangue da Igreja do Senhor Jesus. Que coisa, hein, Marcos? Então, nós observamos essas declarações andando por aí. Isso se nós fôssemos entrar em outros ditos pregadores, né, Marcos? Como o pastor Carlos Moisés, que é líder do Conjunto Voz da Verdade, que circulam em nossos meios os CDs do Conjunto Voz da Verdade, né? Em que eu tenho uma carta em meu poder que ele diz o seguinte: nós não cremos na palavra Trindade e em nenhum Deus trino, pois na Bíblia não existe tal afirmação. E no seu CD que eles lançaram, a sua doutrina unicista, eles dizem que é uma doutrina satânica, a crer na doutrina da Trindade. Então nós vemos que é uma situação de emergência. A igreja evangélica hoje no Brasil e no mundo, ela precisa se guardar, levantar apologistas, seminários, pregadores contra esse grande mal. Mas às vezes nós percebemos que parece que muitas lideranças não estão muito interessadas nesse tipo de coisa. Não faz muitas semanas que eu recebi uma apostila na minha igreja de Rita Cabezas, né? Que é uma pregadora também da confissão positiva, em que fala mais de demônio aqui do que em Deus, em Jesus, né? Parece que está enaltecendo o adversário de nossas almas. E o irmão chegou para mim e falou: olha, isso aqui é uma bênção, olha, leia para você ver que bênção. É uma vítima, Marcos, não podemos nem às vezes culpá-lo. É uma vítima dessa nova geração que estamos tendo nas nossas igrejas. Uma geração que não conhece a Bíblia Sagrada. Infelizmente, temos toda a Bíblia, os 66 livros na nossa mão. Tem pessoas em países, né, como por exemplo a China, que apenas tem uma página da Bíblia. Estão lá lutando para querer conhecer toda a Bíblia. E nós temos em todo nosso conteúdo na nossa mão e não, às vezes valorizamos isso. Mas parece que nós falamos muito sobre nomes de líderes, né, Marcos? Líderes do movimento da fé. Agora, o que eles apregoam? O que eles acreditam? O que a teologia da prosperidade crê? Então veja bem, eu vou dar para você uma síntese do que eles creem. É um ensino que, entre tantas coisas, o cristão não pode adoecer, passar por privações, dificuldades financeiras, outros tipos de adversidades. Segundo este ensino, a presença dessas situações na sua vida é um sinal que você está em pecado, ou carrega um pecado, ou você não tem fé. Agora veja bem, como nós poderíamos identificar esses pregadores da confissão positiva? Pelas suas palavras, pelas suas obras, pelos seus ditos. Então, por exemplo, palavras de ordem são ditas nos púlpitos hoje em dia. Algumas palavras, Marcos, seria o quê? Eu determino, eu exijo, doença, retroceda. Já viu essas palavras? Retroceda, doença, né? As palavras, por exemplo, como eu peço, eu suplico, né? Pedir a Deus, estão sendo substituídas por exigir, por determinar. Eu determino. Essa palavra é muito conhecida, você já deve ter ouvido em algum púlpito ou na televisão, né? Eu determino. E nós vemos, irmãos, que essas palavras não podem ser usadas, porque não é bíblica.
Você vê, Marcos, alguma dessas palavras no grego, no Novo Testamento, nos originais, ou mesmo nas nossas Bíblias atuais? Eu determino, eu exijo. É completamente estranho o ensino do Novo Testamento. Para começarmos a trabalhar biblicamente esses falsos ensinos e darmos a você um esclarecimento mais elucidativo, mais profundo sobre o assunto, eu quero conduzir você a alguns textos. Lembre-se que estes pregadores dizem que Jesus, por exemplo, foi rico e que isso justificaria a sua riqueza. Você conhece o Evangelho? Você conhece a biografia de Jesus? Sabe o que ele disse? Ele disse certa feita: as raposas têm covis e as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde recostar a sua cabeça. Não se tratava, é claro, de um esmoléu, não se tratava de um sem-teto, mas era uma pessoa sem recursos financeiros em abundância. O fato de possuir um tesoureiro também não caracteriza Jesus como rico, porque quando entrou triunfalmente em Jerusalém, teve que se servir de um jumentinho emprestado. Quando precisou celebrar a ceia, não tinha um cenáculo próprio, precisou novamente emprestar um cenáculo. E assim nós vemos Jesus não desembolsando grandes quantias, e muito menos valorizando sobremaneira as grandes quantias vultuosas, porque o livro de Marcos, segundo Marcos, o Evangelho, capítulo 12, verso 42, nós temos a conhecida passagem em que a viúva deposita 2 pequenas moedas de cobre, de menor valor no Império Romano, por ocasião de deitarem as ofertas como gratidão a Deus no templo em Jerusalém. Ora, a Bíblia diz que antes que ela fizesse tal coisa, muitos ricos foram lá e depositaram muito dinheiro no gasofilácio. E o que era o gasofilácio? O gasofilácio era uma arca, tamanho suficientemente grande para armazenar bastante dinheiro. Em cima, a tampa possuía alguns tubos que terminavam em nichos suficientes para caberem moedas, para que coubessem moedas. Ora, muito tempo os ricos passavam ali, professor Marcos, depositando inúmeras moedas. Isso facilitava a exibição, isso deixava bem claro a ostentação em que os ricos viviam, como o próprio Jesus os julgou, dizendo: esses deitaram do que lhes sobrava, mas esta deitou tudo quanto tinha. Por último, foi a mulher e depositou as 2 moedas de menor valor de cobre, e Jesus a louvou. Chamou os discípulos para perto de si, ele que estava sentado diante do gasofilácio, porque ele não está preocupado com a quantia da oferta, mas com o coração daquele que a ofertou. Chamou os discípulos para lhes dar uma lição e disse: sabe quem mais ofertou? Os discípulos disseram: nós vimos os ricos depositar quantias consideráveis, mestre. Ele disse: pois eu vou lhes dizer uma coisa, esta viúva foi a que mais ofertou, porque ela não ofertou do que lhe sobrava, mas colocou no gasofilácio tudo quanto tinha. Sua oferta era de uma pessoa altruísta, de uma pessoa que entregava-se toda para a obra do Senhor. E para falarmos de riqueza, quero conduzi-lo a um texto. Então, após esse texto, nós vamos ler outro versículo. Vou pedir para você abrir também outro versículo, provando que Jesus não era rico como os pregadores da teologia da prosperidade apregam. Eles ensinam que Jesus era rico. Perguntaram certa vez para a esposa do pastor Estevão Hernandes, a Sônia Hernandes, por que ele andava de BMW, e carros de marcas extremamente caras. Ela respondeu: olha, Jesus andava no melhor burrinho da época, no melhor jumentinho da época. Interessante, não era nem dele, né, Marcos? Mostra um falta de conhecimento bíblico, né? Não era nem dele aquele jumentinho. Ela disse que Jesus andava no melhor jumentinho da época, certo? E também pregadores norte-americanos ensinam que Jesus é rico. Certa vez eu tive que ver na televisão um padre católico discutindo com um pregador da igreja Renascer, e eu tive que às vezes apoiar o padre, porque o padre, dentro de uma historicidade, dentro da história, provou de que Jesus não era rico, e o pregador da Renascer dizia que não, que Jesus era rico. E ainda citou, Marcos, ainda que os soldados dividiram a roupa de Jesus porque era extremamente cara. Era a Pierre Cardin da época. Então eles queriam dividir aquela roupa. Algo sem sentido. Era uma profecia bíblica que estava se cumprindo ali. E o pregador ali se dizendo que não, que a roupa era extremamente cara. Então eles queriam dividir a roupa. Olha, não ia nem servir para nada uma roupa toda rasgada, né, Marcos? Né? Com certeza. Mas por favor, continue com o seu versículo. Em 1 Timóteo, capítulo 6,
versículo de número 3. Abra sua Bíblia, por gentileza, e nos acompanhe nesta nova leitura. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino segundo a piedade, enfatuado é, nada entende, mas tem mania por questões de contendas e palavras que nascem da inveja, provocação, difamações e suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade seja fonte de lucro. E continua: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento com que nos vestir, estejamos com isso contentes. E continua o apóstolo: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, desviaram-se da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Ora, o quadro condenatório é dramaticamente pintado pelo apóstolo Paulo com tintas fortes, vivas e muito claras. A Bíblia ensina fortemente no livro de Provérbios, como ensina também através de Jesus, como ensina-nos através do apóstolo Paulo, a termos o suficiente, professor Marcos, e não ambicionarmos as riquezas. Significa que Jesus não abençoou os ricos? Pelo contrário, a Bíblia Sagrada que o ministério de Jesus era sustentado por mulheres ricas. Lucas capítulo 8 nos informa tal coisa. Os ricos podiam, estavam e fazem parte do plano de Deus. Abraão fez parte do plano de Deus. Isaac fez parte do plano de Deus. Jacó, Salomão, Davi e tantos outros reis. Ezequias, inclusive, fora rico. Todos esses foram parte do plano divino, mas nunca se deixaram levar pelas ciladas da cobiça financeira. Jamais desejaram ser ricos e jamais fizeram de suas riquezas um instrumento de ensino que obrigasse a outros a acreditarem que a bênção de Deus só está presente com aqueles que têm dinheiro. Você acabou de ouvir. Os que querem ser ricos caem em muitas concupiscências nocivas e perigosas. É o que nos diz o apóstolo Paulo nesta epístola, professor Marcos. É como o Marcos já disse aqui, o professor Marcos já disse. Nós não estamos fazendo apologia à pobreza, né, Marcos? Não somos a favor de um crente ele se acostumar, entendeu, com essa situação, entendeu? E não procurar melhorar de vida. O que nós estamos mostrando biblicamente é o perigo das pessoas que ambicionam ser ricas. Ambicionam ser ricas e ficam somente com a visão material. A visão material, isso é perigosíssimo. E é o que os pregadores da fé estão fazendo. Que o crente não pode passar adversidade. Isso é um perigo para o cristianismo de hoje. E você poderia abrir um versículo, por exemplo, Mateus 8:20 para nós, Marcos? Abra sua Bíblia, nos acompanhe. O Evangelho segundo Mateus 8:20. 8 e 20. Certamente você deve ter mais habilidade que nós, tá? Você já deve ter aberto, você já deve ter sentido o impacto da palavra de Deus sobre o seu entendimento. Capítulo 8 e versículo de número 20. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Perfeito. E nós vemos aqui também em Atos, capítulo 3, certo? Um versículo interessante na palavra de Deus. Atos 3 e 6, você pode dar uma olhada na sua Bíblia. Está escrito o seguinte: e disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Eles não tinham, Marcos, prata nem ouro, mas eles tinham o quê? Poder de Deus na vida, né? Isso que é interessante ter também nos dias de hoje, né? Poder de Deus, não só conhecimento. Não seja um crente só de conhecimento, de Bíblia, mas seja um crente também revestido do poder de Deus, né? E nós observamos que esses pregadores, então, eles insistem em dizer que que Jesus era rico, que os discípulos eram ricos também. Algo que não tem base bíblica, né, Marcos? Não tem base bíblica, certo? Outra coisa que também é interessante que os pregadores da confissão positiva pregam é uma nova unção, Marcos. Uma nova unção, um novo poder, né? Eles estão pregando essa nova unção.
Bem, de acordo com a Bíblia, você pode abrir para nós aí 1 João, o livro de 1 João, capítulo 2, versículo 20. A palavra de Deus nos mostra que não pode haver uma nova unção, porque essa unção que existe já é a unção de Deus, da parte de Deus, esta unção poderosa. O que está escrito aí na Bíblia, Marcos? Diz assim a santa palavra do Senhor. João Evangelista, em sua primeira epístola, nos diz o seguinte, 2:20. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Ouvistes, tá? Vós possuís a unção que vem do Santo. Tá? Se a unção vem do Santo e nós já possuímos, por que renová-la? Porque o prazo de validade da unção divina teria prescrito? E a Benihim, eu não sei se ele ainda faz isso, mas ele tinha por costume jogar ternos, né? Os seus blazers nas pessoas, né? E as pessoas caíam, alegando cair no poder de Deus, né? Eu não tenho notícia que ele tenha parado com essa prática, mas de qualquer maneira isso pegou uma moda, né? Algumas pessoas insistem em fazer isso. Agora, em vez de você fazer isso, faça o seguinte: pega um terno e dá para uma pessoa que está precisando, coitada. Às vezes tem tantas pessoas na igreja, né, Marcos? Não precisando de um terno e não tem terno. Então, em vez de você fazer esse tipo de prática, que nós sabemos que não tem base bíblica, ofereça sua roupa para alguém que está precisando de vestir uma roupa melhor, né, Marcos? E sobre, também eles costumam pregar também sobre cura interior, né? Eles alegam uma doutrina chamada cura interior. Só que a Bíblia não mostra isso. Por exemplo, Hebreus 7:27. Como é que está escrito aí na sua Bíblia, Marcos? Hebreus 7:27 fala o que sobre a cura interior? Eles alegam que tem que fazer um culto onde tem que ser feita uma cura interior. A pessoa tem problemas, né? Tem problemas que ela não sabe de que fonte que surgem esses problemas. Então ela tem que fazer uma cura interior. Hebreus 7:27, o que está escrito na Bíblia, Marcos? Diz assim a santa palavra do Senhor, 7:27 do livro de Hebreus. Que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Bem, Jesus Cristo uma vez somente se ofereceu para o quê? Para pagar os nossos Pecados. Por que eu teria que fazer uma cura interior? Uma cura interior que os seus pecados oprimem a sua vida e você sente uma opressão de uma tal maneira que você tem que fazer uma cura interior. Para que isso? Se Jesus já fez essa cura interior em nossa vida, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, não é isso? E pessoas querendo fazer cura interior, invalidando o sacrifício de Jesus Cristo. Invalidando o sacrifício de Jesus Cristo. Isto vem junto também com aquela doutrina que está arraiada com a teologia da prosperidade, que é a doutrina de quebra de maldição hereditária. Nós podemos, de uma maneira profunda, não desta maneira, porque nosso assunto é teologia da prosperidade, mas entrar também nessa questão, né, Marcos? Uma ocasião, mostrar para vocês que não tem base bíblica essa doutrina de quebra de maldição hereditária. Marcos, se não bastasse tudo isso, estão fazendo o culto do descarrego. Acredita nisso? Uma terminologia que é usada na Umbanda, Quimbanda, Candomblé, estão usando agora culto do descarrego. Né? Uma terminologia que não soa bem para o meio evangélico, né, Marcos? Sem dúvida alguma. Como o professor Marcos estava dizendo, e reiterando e redimensionando a argumentação que nós estamos seguindo, eu gostaria de dizer para você o seguinte: se porém o Filho vos libertar, diz o Evangelho segundo São João, tá? Se porém o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A Bíblia mostra que uma vez tendo contato com Jesus, e esse contato verdadeiro, o contato com a verdade, ocorre uma libertação instantânea como consequência desse contato. O endemoniado gadareno precisava de uma cura interior de fato, porque era ocupado por uma legião de demônios. Essa legião de demônios lhe causava desatino, loucura, lhe traziam lesões corporais, porque ele andava para cima e para baixo ferindo-se. Isso lhe causava uma exclusão social, isso lhe causava uma antipatia natural, isso lhe trazia uma série de problemas físicos, psíquicos, morais, sociais. Mas quando ele teve contato com Jesus, professor Marcos, então a sua vida mudou. Se porém o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não há nenhuma pessoa que não tenha tido um contato
real com Jesus que não tenha sido curado. Por isso diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 5 e verso 7. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, Nova criatura é. nova criatura é, no grego, nova criação. Uma criação nova é. As coisas velhas já Passaram. eis que tudo se fez novo. Qualquer ressentimento do passado, qualquer doença psíquica do passado, qualquer sequela relativa ao passado terá sido então eliminada por um contato mais claro, mais profundo, mais direto com Jesus Cristo. Ele é a verdadeira libertação, o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém. E ainda Atos capítulo 3, versículo 19 diz assim: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. A partir do momento que você entregou sua vida para Cristo e se tornou um cristão verdadeiro, seus pecados são cancelados. No Antigo Testamento nós vemos que os pecados eram cobertos apenas, né, Marcos? Os sangues de boi, de ovelhas, não podiam eliminar o pecado, mas eles cobriam o pecado. Mas hoje, o sangue de Jesus Cristo, ele perdoa totalmente os pecados, elimina os pecados da pessoa. Não há necessidade de fazer regressão, ou cura interior, ou quebra de maldição hereditária, né, Marcos? E você pode estar perguntando aí, sentado no sofá da sua casa, assistindo essa fita, perguntando, mas e quanto aos antigos problemas que eu tinha, e ainda trago comigo, algumas sequelas, alguns resquícios desses problemas que eu tinha comigo? Ouça o que a Bíblia diz. O professor Marcos já disse, nós reiteraremos aqui em aos Romanos, diz Paulo, capítulo 6 e verso número 14, a Bíblia é clara, o poder do pecado é quebrado sobre o indivíduo que aceita Cristo. A Bíblia diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis mais debaixo da lei, os rudimentos que apenas proibiam e não libertavam, mas estáis debaixo da graça. Isto é, não haverá mais domínio do diabo sobre a sua vida, por intermédio do pecado. Se você mortificar a carne com as suas consequências, com as suas concupiscências, retificando, então não haverá qualquer tipo de escravidão. Conhecereis a verdade vos libertará. É o que a Bíblia nos garante. O capítulo 13 aos Colossenses também nos traz um novo esclarecimento sobre esse assunto. E ali nós podemos conhecer, francamente, o que nos cabe e o que cabe a Deus nesse processo de inteira libertação que o Evangelho da Graça promete a mim e a você, meu caro espectador. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, se sois uma nova criatura, isto é, se sois uma nova criação, buscai as coisas lá do alto, como se as busca, através da oração, através do incansável trabalho na obra de Deus, através do reescalonamento de suas prioridades, ou seja, colocando Deus em primeiro lugar, como ensina o próprio Jesus, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Onde Cristo vive, continua Paulo, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes. Por quê? Porque morrestes, não estáis mais vivos para o pecado como antes, estáis mortos para o pecado. E continua, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. E continua o apóstolo. Fazei, pois, fazei, é uma tarefa minha e sua, é uma incumbência minha e sua. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Os antigos problemas que permanecem em nossa carne, permanecem para que se cumpra a palavra de Deus, que nos informa através do apóstolo Paulo no capítulo 7, verso 24 de Romanos, o combate que há entre a carne e o velho homem e o novo homem contra a carne. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, que é constituída de prostituição, que é constituída de impureza, qualquer tipo dela, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos, diz a Bíblia, igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Então a verdadeira libertação ocorre quando Cristo
faz o milagre da conversão, promove o milagre da conversão através do Espírito que te convence do pecado, o Espírito Santo. Tá? E você, em correspondência a esse milagre, com graça adquirida, faz morrer a natureza terrena. Isto é, vence o velho homem, as sequelas que estão em você, amado ouvinte, ou podem estar em mim, ou podem estar em qualquer pessoa que nos ouve. Não é algo que deve ser erradicado com regressão, uma coisa completamente estranha à doutrina paulina ou à doutrina de Jesus Cristo, mas deve ser erradicada com a verdadeira espiritualidade, isto é, morte para o pecado e vida com Deus. E nós vemos muitas coisas surgindo no meio evangélico, né, Marcos? Quem diria de ouvir falar de regressão espiritual nos anos 70, anos 80? Nos anos 80 você não ouvia falar de regressão, né? E hoje você vê essa palavra soando nos seminários, né, em algumas palestras, alguns pregadores por aí, regressão espiritual. Como nós vimos pela palavra de Deus, não pode existir esse tipo de coisa, primeiramente porque não é bíblico, e segundo, que soa um espiritismo, esse tipo de coisa. Mas nós temos aí então muitas adulterações que os pregadores da fé fazem à fé cristã. Eu gostaria de citar também para vocês algo seguinte: vocês sempre que puderem, nunca... quando chegar algo novo na sua igreja, uma inovação, busque a Deus, busque pela palavra, vê se aquilo, se aquela nova onda, aquele novo modismo que está chegando, tem base bíblica. Muitas coisas vão surgir ainda, até a vinda de Jesus Cristo. Certamente vão surgir. Mas sempre o que são essas coisas? Nada mais, muitas das vezes, que são o quê? Aquelas heresias do primeiro século. Aquelas heresias com nova roupagem. Né? O arianismo com nova roupagem, o sabialismo modal, né? Com nova roupagem, são aquelas heresias do passado com novos nomes. Então nós temos que nos guardar dessas coisas. Agora veja bem, Marcos, os pregadores da fé, os pregadores da teologia da saúde e da prosperidade, eles costumam dizer o seguinte: que o cristão, em hipótese nenhuma, pode ficar enfermo. Que o cristão, em hipótese nenhuma, que toda enfermidade é do diabo. Olha só. E que o cristão, ele não pode, em hipótese nenhuma, ficar doente. Agora, observando a Bíblia, a palavra de Deus, nós não vemos isso, né, Marcos? Pela palavra de Deus. De maneira alguma. De maneira nenhuma. E para tanto, nós vamos ler algumas passagens. Tá? Leia conosco a Epístola de Paulo aos Filipenses. Nos acompanhe com a sua Bíblia na sua casa, para você ver que não é algo da nossa mentalidade. É o que está escrito na Bíblia Sagrada. Acompanhe-nos aqui aos Filipenses. Enquanto ele vai achar esse versículo, eu gostaria de citar rapidamente, Marcos, com sua permissão. Sim. 1 Timóteo 5 e 23, que diz assim a palavra de Deus: não continue a beber somente água, tome também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Olha, nós vemos aí Paulo falando a Timóteo que ele deveria tomar um remédio da época, né, Marcos? Um remedinho da época, certo? Ué, Paulo não chegou para Timóteo e falou assim: doença, eu determino, saia, eu decreto sua cura, eu determino, eu exijo a sua cura. Foi isso que o apóstolo Paulo fez, Marcos? Não. Inclusive, certa ocasião, como ele diz numa das epístolas a Timóteo, tinha deixado Trófimo doente em Mileto. Como ele que curou metade de uma ilha, ou toda uma ilha de Malta, no capítulo 28 de Atos, poderia ter deixado Trófimo, seu amado amigo enfermo. Como ele que curou toda uma ilha de Malta, poderia negligenciar a cura do nosso amigo Timóteo? A Bíblia diz que ele tinha enfermidade estomacal no seu estômago e outras muitas enfermidades, porque a Bíblia diz: e as tuas frequentes enfermidades eram inúmeras e eram frequentes. E para isso, ele não ousou receitar a determinação ou qualquer outra coisa do tipo que vem sendo divulgada pelos pregadores da fé. Pelo contrário, ele receitou um remédio caseiro. Se tratava de um vinho e não é o vinho alcoólico, porque caso contrário, professor Marcos, qual era o efeito devastador de tal vinho, como conhecemos, no estômago do pobre Timóteo? Não é somente esse, mas nós temos Eliseu, que adoeceu, morreu enfermo, e temos aqui Epafrodito. Acompanhem conosco aqui, capítulo 2 da Epístola de Paulo aos Filipenses, e versículo 25. Julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito,
Por um lado, meu irmão, cooperador vosso e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Como efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrai sempre a homens como este, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida para suprir a carência de socorro para comigo. Como você pode ver, o mesmo apóstolo que havia confessado aos Gálatas que estava doente na ocasião de sua primeira visita a esta igreja, também havia se defrontado com a doença de Epafrodito, que foi visitá-lo na prisão, munido de uma oferta que a igreja de Filipos lhe mandara através de Epafrodito. Então você pode ver, Paulo honra a sua fé, honra a sua conduta, honra o seu desempenho no ministério e faz de Epafrodito uma figura exemplar. E entretanto, é um homem que adoeceu, segundo o apóstolo Paulo, até as portas da morte. Então, se Timóteo estava endemoninhado, se Epafrodito estava em pecado, se Paulo encontrava-se sem fé, se Eliseu e mesmo Jesus, segundo Isaías capítulo 53, a Deus agradou fazendo enfermar, né? Se todos esses tinham um problema na vida, é difícil concordar com essas coisas, né? É difícil concordar que o maior dos apóstolos, né, tenha problema na vida. E vale frisar também, Marcos, abrir um parênteses, as igrejas evangélicas, né, elas pegaram um modismo de usar óleo para tudo, né? As pessoas pegam óleo, colocam óleo no carro para ungir o carro, óleo na casa, né? Óleo no computador, óleo em tudo que é lugar, óleo nas roupas. E a Bíblia não ensina isso, né, Marcos? Os presbíteros somente têm que usar óleo, certo? E hoje todo mundo usando óleo, né? Chega lá, a irmã usa óleo, o irmão cooperador ali usa óleo, ficam ungindo-se coisas, materiais, um misticismo evangélico. Misticismo evangélico, não tem base bíblica tal coisa, né? E as pessoas devem saber que o óleo deve ser usado somente o quê? Para o presbítero orar por enfermidades. Né? O enfermo recebe a bênção através da oração e não pela unção de óleo, é o que diz Tiago, lá no capítulo 5. Eu gostaria de esclarecer. Talvez você esteja perguntando. Então, eu ungi o meu escritório, ele passou a ser abençoado. Eu ungi o meu carro e ele jamais bateu. Eu ungi a minha casa e jamais foi assaltada. Você pode estar questionando isso enquanto nós expomos a palavra do Senhor para você. Mas eu quero parabenizá-lo por isso. Porque essa foi uma operação possível por causa da tua fé e não por causa da unção do óleo. Tá? Porque a fé opera maravilhas e nós temos disso incontáveis exemplos na grande e gloriosa palavra de Deus. Enquanto a unção de objetos não encontra qualquer respaldo nas Escrituras Sagradas e não é senão uma prática nociva, uma prática heterodoxa, pouco convencional e não autorizada pela Sagrada Escritura. Interessante, Marcos, que há pouco tempo, alguns anos atrás, né, houve uma igreja evangélica que tinha uma varinha. Eles usavam varinha para abençoar os seus bens materiais. E saía com essa varinha, né, abençoando, olha, eu vou bater a varinha nesse carro aqui, esse carro vai ser meu. Benção pura, né? E eu me lembro como o pastor Natanael, né, ele ironizou, né, essa prática, dizendo para mim, Marcos, vai bater sua varinha aqui no meu apartamento não, hein? Porque esse apartamento é meu. Então você vê que cada modismo que surge, né, Marcos, no meio da igreja evangélica, né? Mas veja bem o que diz a palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 9. Resistiam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Olha, Marcos, estão passando grandes provações, grandes sofrimentos. Então o cristão passa por sofrimentos? Passa situações difíceis? É lógico. Naturalmente. Só não vai passar uma situação difícil financeiramente falando uma pessoa que tem grandes bens materiais, e mesmo assim ele terá angústia de outra maneira. Algo na vida vai lhe pegar em improviso, às vezes não é algo financeiro, mas certamente passará alguma angústia. Porque a Bíblia diz, Jesus falando, que nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo.
eu venci o mundo. Quando ele incluiu isso, ele incluiu todas as pessoas e todas as classes sociais. Vocês terão aflições. E eles estão preparando crentes para não passar aflições, os pregadores da fé. Você vê as pessoas falando na televisão, os pregadores da fé: olha, você não pode passar privação financeira, você não pode passar uma enfermidade. E você está criando uma geração de crentes que não estão preparados para a adversidade. Quem vai ser desses crentes, Marcos? Dessa nova geração que nós estamos vivendo aqui, nós estamos no ano 2002, essa geração de crentes. Se isso se avolumar, crescer mais essa teologia distorcida, o que será desses crentes, dessa nossa geração? Sem falar no ônus que eles causam a cada crente quando esse se decepciona com a teologia a eles pregada. Tá? Porque não são poucos os relatos, porque já se acumulam documentos que comprovam que pessoas que processam os ministérios de fé foram pessoalmente prejudicadas por essa pregação, porque foram forçados a jogar fora os medicamentos que usavam em seus parentes doentes, foram forçados a ignorar mortes já ocorridas, tá? Foram deixadas de lado enfermidades graves e seus tratamentos dispendiosos. E o que aconteceu? Morte. Morte. Amado e querido ouvinte, tá? O que nós fazemos aqui é para o esclarecimento. E os Estados Unidos da América já acumulam processos de crentes não esclarecidos que resolveram acreditar nessa doutrina. Como diz lá em Efésios capítulo 4 e verso de número 11, foram levados em roda por todo o vento de doutrina. Não é isso que Deus quer que nós façamos. Como disse o professor Marcos, devemos inquirir, devemos explorar, devemos pesquisar. Não devemos aceitar resignadamente tudo que nos ensina. Não é isso? Justamente. Temos que ser um crente bereano, né? Examinar tudo o que está acontecendo hoje no meio cristão. Aliás, Jesus mesmo disse: examinai as Escrituras. Né? E nós observamos o seguinte, que eles têm ensinado muitas coisas. E me chama a atenção também algo, essa teologia deles. Nós já comentamos, mas vamos dar mais uma pincelada sobre esse assunto, que eles ensinarem a divindade do homem. Ensinarem que o homem é um ser divino ou Deus. Certo? Isso para mim é uma das doutrinas mais chocantes do movimento da fé. É o que traz, mostra que realmente é um movimento sectário. Não há como você ensinar que o homem é Deus, como nós já vimos o professor Marcos ensinando pela Bíblia. Que o homem querer ser Deus é algo satânico. É uma proposta satânica que é feita isso ao homem. Quando eu estive, Marcos, em New Jersey, nos Estados Unidos, no ano 2001, eu vi um pregador muito conhecido hoje na América, chamado Cliff Dollar, Dr. Cliff Dollar, ensinar no canal TBN, ensinar aproximadamente no mês de agosto do ano 2001, ele ensinar que o homem é Deus. O homem é Deus. E os cristãos aceitando com a maior naturalidade possível. Aquelas pessoas que estavam na plateia ali, aplaudindo aquele homem, e ele desafiando os teólogos, falando: olha, vocês são seminaristas, vocês vão me odiar agora, vocês vão me reprovar, mas não interessa, é a palavra de Deus que está dizendo. E essas pessoas aceitando com a maior naturalidade um homem cristão, se dizendo evangélico, se dizendo ministro da palavra de Deus, ensinando que o homem é Deus. Agora veja bem, isso nós já comentamos biblicamente, mas se faz notório mostrarmos alguns versículos ainda, né, Marcos? Sobre esse tão importante tema. Com certeza. Veja bem, em João capítulo 10, versículo 34. Acompanhe a nossa leitura. João capítulo 10, versículo 34. É o versículo que eles usam, os pregadores da fé, para mostrar que você pode ser Deus. Pode ler, Marcos? Replicou-lhes Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois deuses? Eles usam esse versículo para querer provar que o homem é Deus. Agora, interessante que isso daí é uma citação do Salmo 82, verso 6, né? Que Deus reprova esses juízes que querem ser deuses. Tanto é que na tradução aqui está Deus com D minúsculo. E esse versículo, Marcos, é o mesmo versículo usado pelos mormons para querem justificar que o homem pode se tornar Deus, ou vai se tornar um Deus se ele alcançar o patamar da igreja mórmon. Então, pregadores norte-americanos e brasileiros também, através dessa doutrina que veio de lá,
ensinando que o homem pode se tornar Deus. Marcos, eu fico pensando que situação que o Evangelho chegou a afirmar algo desse tipo. Você imaginou alguém na sua igreja pregando isso? Qual seria a sua reação? Você ficaria indignado, não ficaria? Com certeza, eu ficaria chocado se eu visse Morris Cerullo dizer, como ele diz nas cruzadas pelo mundo afora que faz, tá? O que vocês estão vendo aqui? Dizer, o que vocês estão vendo não é Morris Cerullo, e sim o próprio Deus. Tá? Então é uma afirmativa pretensiosa, antibíblica e extremamente perigosa, porque a Bíblia mostra a diferença entre um e outro. Primeiro, nós vemos pela Bíblia, na narrativa de Gênesis, que Deus é criador e o homem é criatura. Nós vemos que Deus é eterno. A Bíblia diz que os seus anos, inclusive, jamais terão fim. Enquanto que o mesmo Moisés, nesse salmo, no salmo de número 90, diz que o homem, aos 70 anos, já é enfado e canseiro. Tá? Quanto mais eterno, não é verdade? Deus tem todo o poder. Ele é chamado de El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. O homem, ao contrário, recebe a segunda afirmativa de Jesus: sem mim, nada podeis fazer. Tá? Então, são dois extremos completamente diferentes. Nós somos criados, e como que eles também distorcem isso? Porque eles retiram do texto de Gênesis, que diz que nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus, a base para essa doutrina. Ó, imagem e semelhança não é exata réplica, como eles dizem. Tá? Nós somos moralmente semelhantes ao nosso Criador. Tá? Porque temos o livre-arbítrio, tá? Mas não somos de forma... a nossa natureza não é exatamente igual à de Deus. Ora, Deus é espírito, nós, por outro lado, temos corpo. Tá? Então, essa semelhança não é corporal, ela não é física, ela é moral, ela é espiritual, mas ela não é física. Justamente, Marcos, e o que é preocupante, como livros como, por exemplo, como este, Zoe, livro de Kenneth Hagin, ele faz declarações que são verdadeiramente preocupantes. Por exemplo, essa declaração na página 10. Muitas vezes chamamos a vida eterna de conversão, novo nascimento. Alguns a chamam ainda de experiência religiosa, mas continuam longe de entender o seu verdadeiro significado. Na realidade, eis o que é a vida eterna: Deus comunicando toda a sua natureza, substância e ser aos nossos espíritos. Kenneth Hagin chega a dizer isso, que então, o seu novo nascimento, o que é? É você ter a natureza de Deus. Chega a usar, por exemplo, o livro ali de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, dizendo que nós temos a natureza divina. E não é isso que o texto está dizendo no grego, né, Marcos? Ali não é justamente Deus está falando que nós temos o quê? A semelhança moral com Deus. A natureza não é divina como a de Deus. Não é isso, Marcos? Está lá em 2 Pedro 1 e 4. Agora veja bem, eles querem insistir de ter a natureza de Deus, ou serem deuses. Como, por exemplo, eu vou mostrar para você essa declaração de Kenneth Hagin, na página 55. Na página 55. O livro Zoe, página 55, se você tiver, você pode acompanhar. Tornei-me um ser humano divino. Deus vive em nós. A natureza de Deus nos tem proporcionado, através do novo nascimento, envolver-nos a autoridade perdida que tínhamos no Éden. Então eles acreditam que perderam essa natureza divina no Éden. E agora é recuperada através dessa revelação, que é o movimento da fé. Você tem algo a comentar para nós, Marcos, sobre essa passagem de Pedro? Vamos lá. 2 Pedro, capítulo 1, verso de número 3, porque, sim, amado espectador, todos os textos foram violentamente arrancados do seu contexto. Tá? Não se deve ignorar o contexto. O que é o contexto? As passagens que precedem e que sucedem o texto, ou seja, o capítulo inteiro. Cada vez que um texto é arrancado do seu contexto, então o seu significado fica comprometido. Cria um pretexto. Cria um pretexto, exatamente. Em 2 Pedro, capítulo 1, verso 3. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo, o divino poder, através desse divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. A piedade, isto é, a vida consagrada a Deus.
pelo conhecimento completo. De quem? Daquele que nos chamou, isto é um relacionamento íntimo, daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Ora, o texto diz que pela intimidade, você acabou de ouvir, que nós temos com Deus, a nossa postura se diferencia e nós andamos rumo à santidade. E adquirindo essa santidade, como grande promessa em nossa vida, nós nos tornamos coparticipantes dessa natureza divina. Esta parte sim, porque o próprio Deus diz, sede santos como eu sou, santo. E Ele espera ser o padrão de santidade para os seus filhos, livrando-nos da corrupção e das paixões que há no mundo. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, e com a fraternidade e o amor. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Deve ter ficado claro para você, que um Deus não precisa se esforçar para conseguir a sua salvação e nem para se tornar cada dia mais virtuoso, como nos encoraja o apóstolo Pedro. E o apóstolo Paulo também já tinha falado para nós operarmos a nossa salvação com temor e tremor. Nós é quem somos responsáveis pela preservação dessa salvação em nosso cotidiano. Um Deus jamais teria essa responsabilidade. Kenneth Hagin diz no livro Zoe, na página 79, diz o seguinte: ninguém poderá oferecer-me nada melhor. Nem o próprio Senhor Jesus Cristo tem uma posição melhor diante de Deus do que você e eu temos. Que peso essa palavra, né, Marcos? Blasfêmio. Isso não chega nem a ser heresia, chega a ser blasfêmio, né? E veja bem, como Papai Reagan, como é chamado lá nos Estados Unidos, certo? Que tem os seus filhos, os seus discípulos, como Copeland, como Benny e tantos outros, aceitam isso que ele está falando aqui. Que nem Jesus Cristo tem uma posição melhor do que você e eu temos. Que você tem a mesma posição que Jesus Cristo. Você sendo Deus, você tem uma mesma posição que Jesus Cristo. E sendo assim, tudo que você pedir, você não deve pedir, você tem que exigir. Por quê? Porque você é Deus. E você exigindo, Deus é obrigado a ouvir você e lhe atender. Engraçado como os papéis são hilariamente trocados. O servo vira senhor e o senhor vira servo. E nós, inesperadamente, nos tornamos parte da Trindade. Porque se a nossa posição é igual ou superior à de Jesus, eis que Marcos Lopes e Marco Antônio fazem-se participantes da Trindade. Aí já não existiriam mais trindades, mas um colégio incontável de deuses. É um mormonismo evangélico. Agora, isso tem contaminado muita gente, viu, Marcos? Quando eu estive lá nos Estados Unidos, eu vi uma pessoa chegando para um pastor e falando: então nós somos deuses, né? Pela Bíblia, né? Nós somos deuses. Então isso tem contaminado. As pessoas têm achado que são deuses, né? E isso, imaginou a repercussão que vai ter a longo prazo isso daí no Evangelho? As pessoas achando que são deuses. Já pensou? Vai surgir igrejas aí admitindo esse tipo de coisa mesmo, cada vez mais. E é por isso que se faz necessário conhecermos as Escrituras Sagradas. Agora veja bem, um outro ensino também que eles ensinam, que nós só vamos passar rapidamente, porque nós iremos fazer uma fita exclusivamente sobre quebra de maldição hereditária. Mas eles ensinam quebra de maldições hereditárias, entendeu? Como uma verdadeira vida vitoriosa do cristão. Como nós já vimos, né, Marcos? Já mostramos aí, através de 2 Coríntios 5,17, que está em Cristo, nova criatura é. Mas gostaria também de meditar com você, mostrar para você o versículo-chave que eles usam para tal ensino. É Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, né, Marcos? Capítulo 4, vamos ver Êxodo capítulo 20, versículo 4 a seguir. É o versículo usado pelos pregadores das quebras de maldições, ou quebra de vínculos, né? Ele diz assim no Êxodo 20, verso 4: não farás para ti nenhum ídolo,
nenhuma imagem, qualquer coisa no céu, na terra, nas águas e debaixo da terra. Não se prostrarás diante deles, ele prestará culto, porque eu, Senhor, teu Deus, sou o Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Então é o texto áureo dos pregadores da quebra de maldição hereditária. Só que o texto aqui, né, Marcos, está falando sobre idolatria. Exatamente. O texto está falando sobre idolatria e nada de quebrar maldições. Não está ensinando você a quebrar maldições. Se você pegasse versículos do Novo Testamento, você veria, como nós podemos ver em Efésios capítulo, por exemplo, Efésios capítulo 1, versículo 3. Diz a palavra de Deus: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Marcos, o Senhor Jesus já nos abençoou. Passado. Já estamos abençoados a partir do momento que aceitamos a Cristo. Não precisa fazer quebra de maldição hereditária nenhuma. Certo? E as pessoas têm insistido neste parecer, usando alguns versículos da Bíblia Sagrada, que não é isso que a Bíblia está ensinando. Agora, eu queria entrar em outro pormenor com vocês sobre a questão da cristologia da confissão positiva. Antes, professor Marcos, eu gostaria de conduzir ao nosso espectador a leitura de um texto que é bastante claro, em Ezequiel, capítulo de número 18, um texto sempre, reiteradamente evitado pelos pregadores da fé. Eles não costumam citar esse texto, né, Marcos? Sempre evita, sempre. Tá? Veja que a responsabilidade do pecado é pessoal, tá? E que os pais não pagam pelos filhos conforme essa doutrina vem apregoando. Tá? Isto é, leia comigo, em Ezequiel capítulo 18. A Bíblia diz: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que tendes vós que acerca da terra de Israel proferis esse provérbio dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Isto é equivalente aos pais terem comido chiclete, ou mascado chiclete, ou comido doces, e os seus filhos é que ficaram com cáries. Continuemos. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis esse provérbio em Israel: eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, assim como a alma do filho é minha, e a alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça, não comendo carne sacrificada nos altos, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem chegando a mulher na sua menstruação, não oprimindo a ninguém, não tornando ao devedor a coisa penhorada, aliás, tornando ao devedor a coisa penhorada, não roubando, dando o seu pão ao faminto, cobrindo ao nu com veste, não dando o seu dinheiro à usura, não recebendo juros, desviando a sua mão da injustiça, fazendo o verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos, guardando os meus juízos, procedendo retamente, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor. Se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer dessas coisas, o que diz a Bíblia? E não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer carne sacrificada nos altos, contaminar a mulher do seu próximo, oprimir ao pobre necessitado, praticar roubos, não tornar o penhor, levantar os filhos nos olhos para os ídolos, cometer abominação, emprestar com usura e receber juros, porventura viverá? Não viverá. Todas essas abominações ele fez e será morto. O seu sangue será sobre ele. E a Bíblia ainda diz que se ele gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os não cometer coisas semelhantes, não comer carne sacrificada nos altos, não levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel, não contaminar a mulher do seu próximo, não oprimir a ninguém, não retiver o penhor, não roubar, der ao seu pão ao faminto, cobrir ao nu com vestes, desviar do pobre a mão, não receber usuras e juros, fizer os meus juízos e andar nos meus mandamentos, o tal não morrerá pela iniquidade de seu pai, certamente viverá. No versículo 19, mas dizeis: por que não leva o filho a iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era reto e justo e guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, esta morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo permanecerá sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre ele. Isso também nos leva a meditar em João capítulo 9, tá? Onde o cego dentro do templo é curado por Jesus, e os discípulos antes daquilo diziam: ele é cego, quem pecou? Ele ou seus pais? Jesus disse: nem ele, nem os seus pais, mas isso aconteceu para que nele fossem vistas as obras de Deus. Amém? Então não há qualquer dúvida sobre isso, maldições hereditárias não existem. Aquele que está em Cristo, reiteramos, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram.
eis que se fizeram novos. Interessante, Marcos, que com tudo isso, existe ainda uma cristologia dentro do movimento da fé totalmente blasfema e perturbadora. Por exemplo, eles ensinam que Jesus, ele desceu ao inferno, o seu espírito desceu ao inferno e queimou o seu espírito queimou para pagar os nossos pecados. Não foi suficiente a sua morte na cruz, mas seu espírito teve que queimar lá no inferno para estar autenticado o perdão dos nossos pecados. Ensinam também que Jesus, ele assumiu a natureza satânica ali na cruz do Calvário. Jesus assumiu a natureza satânica, né? E Jesus teve que nascer de novo no inferno. Jesus teve que nascer de novo. Isso tudo você pode encontrar, ou boa parte disso, no livro O Nome de Jesus, de Kenneth Hagin. Por exemplo, algumas citações de Kenneth Hagin, na página 28 desse livro, que eu considero blasfemo, está escrito o seguinte, na página 28, lá nos fundos do próprio inferno, Jesus satisfez as reivindicações da justiça para todos nós, individualmente, porque ele morreu como nosso substituto. Deus no céu disse, é suficiente. Jesus estava sofrendo muito, viu, Marcos? E Deus olhou para Jesus, o Jesus dos pregadores da fé, e disse, olha, é suficiente. E o ressuscitou, e trouxe seu espírito e alma para cima, tirando-os do inferno. Deus não estava aguentando mais sofrimento de Jesus queimar no inferno, já chega. E tirou Jesus. Esse é o Jesus da teologia da prosperidade, é lógico, né? E diz na página também, na página 26 e 27, que Jesus assumiu uma natureza satânica na cruz do Calvário. Marcos, isso já não é mais heresia. Isso já é blasfema mesmo. Uma pessoa que se diz crente em Jesus Cristo, ministro da palavra de Deus, diz que aqui é o seguinte, que a morte espiritual significa ter a separação de Deus. E a morte espiritual significa mais do que a separação de Deus. A morte espiritual significa ter a natureza de Satanás. Ou seja, Jesus provou a morte espiritual. Então Jesus teve a natureza satânica. Coisa terrível, Marcos. Isso está claramente contra as Escrituras Sagradas, cujo ensino é o seguinte. Abra sua Bíblia na Epístola Paulina aos Efésios, capítulo 1, versículo de número 7. A Bíblia nos diz aqui, no qual, isto é, em Jesus, vamos ler a partir do verso 5, para contextualizarmos, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então, a redenção ocorreu no exato momento em que Jesus, inocente, porque em tudo era como nós, só não tinha pecado, derramou seu sangue puro sobre nós na cruz. Esta redenção não foi adquirida, conseguida, completada sequer no inferno, mas ela foi realizada integralmente na cruz. O próprio Jesus exclamou em João 19:30, está consumado. O próprio livro de Hebreus, no capítulo 9, verso 22, diz que sem sangue não há remissão de pecados e espírito não sangra. Como é que alguém, no espírito sendo atormentado, efetuaria uma eterna redenção por nós? Olha aí, Marcos, você falou que espírito não sangra? O espírito não sangra. Mas Mary Baxter, ela disse que sangra. No livro A Divina Revelação do Inferno, se você for procurar aí, por exemplo, na página 60, diz que tinha almas com sangue ali sendo torturado pelo demônio. Eu chegava ali, espetavam ali, almas com sangue. Um livro, cuidado com esse livro, viu? Altamente herético. Diz ainda que tem ratazana no inferno, cobra no inferno. Eu não sei como é que ela achou tudo isso no inferno. Mas pode prosseguir, Marcos. É interessante. Então, a redenção de Kenneth Hagin é uma redenção blasfema. O Jesus de Kenneth Hagin é um Jesus débil, é um Jesus incapaz, um Jesus que não é o Jesus da Bíblia. Vamos nos acompanhar em mais uma leitura bíblica. E vamos ver se o que Kenneth Hagin está falando é verdade ou não. Provai se os Espíritos são de Deus, diz a Bíblia Sagrada. Aos Colossenses, ele quer dizer que durante a morte de Jesus, professor Marcos, as potestades, os principados, o inferno triunfou sobre Jesus. Ou seja, o inferno fazia festa, porque a sua morte era a derrota. Vamos ver no capítulo 2 de Colossenses,
Preste bem atenção nesses versículos da palavra de Deus. É a palavra de Deus que fala com você. Anote esses versículos, combata esse mal com a palavra de Deus. A Bíblia diz: cuidado que ninguém venha vos enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ora, como tomaram uma natureza satânica, se nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade? A Bíblia diz o seguinte ainda: Agora veja. despojando, apenas um instantinho, Ok. no capítulo 2, verso 15, a Bíblia diz: despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, destriunfando deles na cruz. Então a cruz, o sacrifício de Cristo, realizou a redenção por nós. Total. Nele habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. Em João 8,58, inclusive, Jesus estava para ser apedrejado, porque ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Então a sua natureza divina o impedia de assumir uma natureza satânica. E o apóstolo Paulo complementa, né, que o sacrifício de Jesus na cruz representou não uma derrota para Jesus, mas uma vitória dele sobre o inferno. Perceba que despojou os principados e potestades, aos Colossenses 2,15, publicamente os expôs ao desprezo, porque todos viram que os principados e potestades ficaram envergonhados, porque não conseguiram evitar o sacrifício de Jesus Cristo por cada um de nós. E publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles, não no inferno, não na ressurreição, mas já na cruz. Na cruz. Então, em quem acreditar? Em Kenneth Hagin ou no apóstolo Paulo? Você vai ficar com Benny Hinn, Cliff Dollar, T.D. Jakes, todos esses pregadores, R.R. Soares, ou com a Bíblia? Um desafio para você. Faça uma escolha hoje, dela poderá depender o seu destino na eternidade. Olha, não podemos dizer com firmeza o que a Bíblia não diz com clareza, né, Marcos? Exatamente. E ainda a Bíblia diz em 2 Coríntios 5:21, Deus tornou pecado, ou seja, Jesus, não por nós, Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nós fôssemos justiça de Deus. E Jesus, ele assumiu ali, não literalmente ele se tornou pecado, mas simbolicamente ele se tornou pecado por nós, né? Pois ele era o sacrifício, pelo menos. Assim como os Sacrifício. cordeiros não eram pecado, mas eram sacrifício por eles, Jesus, que fez o sacrifício único, integral, perfeito, não era pecado, e sim um sacrifício pelo mesmo. Então nós vemos que essa cristologia da teologia da prosperidade, ou da confissão positiva, ou do movimento da fé, como é chamado, não é bíblica e beira insanidade, né, Marcos? Beira insanidade e blasfêmia. As pessoas que se dizem ministros de Deus, fazendo-se ministros das trevas. Bem, a Bíblia diz, né, professor Marcos, em 2 Coríntios capítulo 11, que os ministros da mentira, eu quero chamar você a abrir esse texto. Eu gosto de comprovar, assim como o professor Marcos, na Bíblia Sagrada. A Bíblia diz: se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, e esse seria um outro Jesus, um Jesus que tornou uma natureza satânica, tá? Ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que tendes abraçado, esse de boa mente tolerais. Veja que existe já em nós a facilidade de aceitarmos as heresias, e o apóstolo Paulo nos diz isso. Agora veja só, porque os tais, no versículo de número 13, ainda no capítulo 11, versículo de número 13, porque os tais, esses que pregam um outro Jesus, um outro evangelho, são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, continua Paulo no versículo 14, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transformem em ministros de justiça. E a Bíblia diz: o fim deles será conforme as suas obras. Justamente. Bem, professor Marcos, esta é uma primeira série de fitas que nós falaremos sobre vários assuntos. Certamente, confissão positiva, falaremos mais também, né? Logicamente, teremos outros estudos, mas eu não posso encerrar esse estudo sem deixar de comentar pelo menos dois assuntos. Um seria sobre a profecia, a falsa profecia que Benny Hinn proferiu, certo? Na Igreja Renascer, no dia 16 de março de 1994. E gostaria também que você desse um rápido comentário sobre Isaías 53. Que é um texto
muito usado pelos pregadores da fé. Gostaria que você desse um rápido comentário sobre essa questão, Isaías 53, que os pregadores da fé acham e têm certeza que toda a cura tem que ser realizada ali devido àquela passagem. E depois entraremos nessa profecia de Benihim, uma das profecias de Benihim, porque ele fez outras que não se cumpriram. Mas eu prometi para vocês terem que encerrar esse estudo citando essa profecia de Benihim. Pode citar, Marcos? Vamos. O texto preferido, um dos textos preferidos dos pregadores da confissão positiva. Isaías, o profeta messiânico, nos informa no capítulo de número 53, e versículo de número 4, a Bíblia diz: certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Por causa desse texto, eles dizem que na cruz Jesus teria levado todo o poder de toda a enfermidade. Bem, a primeira pergunta, antes de nós passarmos ao texto que você abrirá conosco, no Evangelho de Mateus, capítulo 8, antes de passarmos para esse texto, tá? Reflita comigo. Se as enfermidades todas tivessem sido canceladas, se o poder das doenças tivesse sido definitivamente quebrado, que oportunidade teríamos de exercer a divina comissão que diz: imporamos as mãos sobre os enfermos e serão curados? Que ofício teriam os presbíteros que se valeriam do óleo, já mencionado aqui, e a oração da fé que curaria o tal doente? Ou mesmo, que valor haveria na epístola de Paulo, no capítulo 12 de 1 aos Coríntios, quando ele nos informa da utilidade dos dons espirituais, e entre eles há, curiosamente, os dons de curar. E Paulo viveu comprovadamente, escreveu comprovadamente essa epístola depois da morte de Jesus. Ora, se Jesus nos manda curar, se não houver enfermidades, então temos um Deus completamente controverso, confuso e contraditório. Vamos rapidamente ver, não a interpretação que o professor Marcos Lopes ou que o professor Marco Antônio faz dessa passagem, mas que o evangelista Mateus, que escreveu o Evangelho para os Hebreus, faz dessa passagem. Em Mateus, capítulo de número 8, acompanhe comigo. Versículo de número 14, contextualizemos. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra desse acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Curioso, ele não expulsou o demônio. Para os pregadores da fé, qualquer enfermidade provém dos demônios. Para os pregadores da fé, qualquer enfermidade revela crise de fé, revela estar em pecado. E aqui Jesus não exortou a senhora a retomar uma vida cristã salutar, e nem expulsou o demônio dela. Continuemos. Ela se levantou e passou a servi-la. O versículo 16 diz: chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoninhados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Reflita, capítulo 8, verso 17, não trata da crucificação de Cristo. Ela não tinha acontecido. Jesus estava no ano de inauguração de seu ministério e eram as primeiras obras miraculosas que ele já realizava. 2. A Bíblia nos informa que o carregar as enfermidades, tomar as enfermidades, caracteriza a credencial do Messias, do Messiado de Jesus, no sentido de que ele expulsava enfermidades, caracterizava o ministério de cura de Jesus. O próprio Mateus diz que esta passagem fala do ministério de cura de Jesus. Ela não tem qualquer ligação com a redenção, professor Marcos, porque essa não tinha sido aqui realizada, não tinha qualquer ligação com a crucificação, que aqui não tinha acontecido, mas falava exclusivamente, segundo diz essa passagem, sobre o ministério de cura de Jesus. Justamente. Eu queria explanar, deixar aqui o professor Marcos explanar essa passagem, porque é uma passagem muito citada pelos pregadores da fé, né? E para finalizar, eu gostaria de fazer duas citações. Uma, o professor Marcos irá citar que Benihim proferiu contra o ICP dos Estados Unidos da América. Porém, eu vou agora, nesse momento, dizer qual foi a profecia, demonstrar para vocês a profecia que Benihim disse no dia 16 de março de 94 na igreja Renascer, aqui em São Paulo. Ele disse o seguinte: nos próximos 6 meses, vocês verão uma mudança no governo dos seres espirituais.
A atmosfera espiritual dessa cidade vai começar a mudar em 6 meses. Vocês verão isso acontecer. Eu falo isso pelo Espírito. Para provares que estou falando pelo Espírito, sim, Senhor, Jesus, eu te louvo. Há em sua cidade uma mulher muito conhecida. Não tenho estado na cidade, portanto não a conheço. Uma mulher muito conhecida. Ela tem enfeitiçado pessoas. Ela tem enfeitiçado alguns líderes políticos. Ela brevemente será removida. E lembre-se que eu lhes falei isso. Hoje, quarta-feira, março, dia 16. Hoje eu tenho lhe feito saber essas coisas. E tudo vai acontecer em 6 meses. E daqui a 2 anos vocês olharão para trás e dirão: Deus tem feito grandes coisas. Vocês vão ler sobre a morte dessa mulher nos jornais. E não sei quem ela é, nunca ouvi o seu nome, não sei sobre ela. E quando isto acontecer, este pastor, apontando para o pastor Estevão Hernandes, Deus vai usá-lo para influenciar os políticos desta nação. Não falei nesta cidade, mas nesta nação. Deus vai usar este pastor. Marquem minhas palavras. Não é Benny Hinn que está falando, assim diz o Senhor. Então essas são palavras de Benny Hinn em 1994 que não se cumpriram, Marcos. Ninguém sabe quem é essa mulher. Ninguém conhece essa mulher aqui em São Paulo. Entendeu? Não aconteceu nada na área política que o senhor, o pastor Estevão Hernandes, fosse influenciado ou influenciou alguém. Não sei ter notícias disso. Isso já faz desde 94 para cá. Nós estamos no ano 2002. Não tem uma das profecias de Benny Hinn que não tem se cumprido. Existem várias, né, Marcos? Existem várias. Várias profecias que não se cumpriram. Agora, eu prefiro ficar então o quê? Com a Bíblia. Deuteronômio 18, 21 e 22. Quando o profeta falar em meu nome e tal palavra não suceder, nem acontecer, não tenhas temor dele. O tal profeta falou soberbamente. Ou seja, ele não falou da parte de Deus. E ele, Benny Hinn, nos Estados Unidos, ele proferiu palavras contra o ICP, o Instituto Cristão de Pesquisas, que analisa seitas e heresias, uma instituição fundada por Walter Martin, que era um homem conhecido na América como um homem que responde pela Bíblia. E esse instituto altamente ortodoxo, bíblico, ele desafiou os pregadores do ICP, assim como ele desafia qualquer um que falar contra ele, porque os pregadores da fé são o que, Marcos? Ungidos. Não pode tocar os ungidos do Senhor. E veja as palavras que ele proferiu contra o Instituto Cristão de Pesquisas. Escute, meu querido, meus queridos. Durante a apresentação na Conferência Mundial Carismática no Centro Cristão de Melodyland, Anaheim, Califórnia, acontecido no dia 7 de agosto de 92, esta fita está à disposição de qualquer pessoa que vá ao Christian Research dos Estados Unidos. Ela diz o seguinte: agora eu estou apontando o meu dedo para vocês com o tremendo poder de Deus sobre mim, disse o desatinado Benny Hinn. Ouçam isso. Existem homens e mulheres do sul da Califórnia me atacando. É ali que se localiza o ICP. É sob a unção que lhes falo agora. Vocês colherão o que estão semeando em suas próprias crianças, se não pararem, e seus filhos e filhas sofrerão. Curioso comportamento para um sacerdote de Deus. Foi comissionado para abençoar e estava amaldiçoando. Vocês estão me atacando no rádio todas as noites. Vocês pagarão e suas crianças também. Ouçam isso dos lábios de um servo de Deus. Vocês estão em perigo. Arrependam-se, ou Deus Altíssimo moverá a sua mão. Não toqueis nos meus ungidos. Palavras assim que não representam um homem assim de paz, né, Marcos? Um homem que esteja querendo abençoar as pessoas, né? A Bíblia diz o quê? Amai os vossos inimigos, né? Aqueles que vos maldizem. Mas não parece que essas palavras não têm seguido muito. Benny Hinn não gosta muito dessas palavras de Jesus, né, Marcos? É verdade. Né? Ele parece que não tem amado os seus inimigos, né? Agora, existem muitas profecias, muitas citações desses pregadores, mas não podemos expressá-las todas aqui nessa fita, devido ao tempo e o espaço deste vídeo. Porém, você quer citar ainda algum versículo, Marcos, sobre essa questão? Sim, sobre as falsas profecias, nós intentamos recorrer a Jeremias para que ele nos explique alguma coisa sobre esse procedimento. Só um parênteses aí. Interessante que esses pregadores, eles vão continuar sendo convidados para pregar em sua igreja. Eles vão continuar sendo convidados. Porque as pessoas esquecem das coisas rapidamente, né, Marcos?
Já esqueceram dessa profecia que Ben-Hinn fez aqui na igreja Renascer, em março de 94. Já esqueceram. Mas ela está registrada. Ou seja, foi um fato que não se cumpriu. E não vai se cumprir porque não foi assim, diz o Senhor. Não foi Deus que falou. Foi Ben-Hinn. E Ben-Hinn se enquadra como um falso profeta, assim como muitos pregadores da fé. A Bíblia diz aqui, na época em que Jeremias profetizava a favor do cativeiro, porque era uma revelação divina, impondo a condição do arrependimento para que ele não viesse a acontecer, havia outros que na contramão executavam profecias ou proferiam vaticínios completamente contrários ao de Jeremias. Disse Deus para os falsos profetas daquela época e para os falsos profetas de hoje. Então disse eu, Senhor Deus, eis que os profetas lhes dizem, não vereis espada nem tereis fome, mas vos darei verdadeira paz neste lugar. Disse-me o Senhor, os profetas profetizam mentiras em meu nome, nunca os enviei, não lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade, engano do seu íntimo, são aqueles que vos profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam em meu nome, sem que eu os tenha mandado. Dizem que nem espada nem fome haverá essa terra. A espada e a fome serão consumidos os falsos profetas. No mesmo livro de Jeremias, ele enfrenta um profeta chamado Ananias, que morreu em virtude disso. O profeta Ezequiel ainda nos informa em seu livro, em suas profecias, ai dos profetas que veem visões mentirosas e profetizam mentiras em meu nome. Então há um juízo para aqueles que ousam usar o nome de Deus, tomá-lo em vão, em favor de sua própria vaidade. E se não bastasse, né, Marcos? Já Charles C. Russell, né? Joseph Smith e outros pregadores aí que fundaram falsas religiões, né? Fundaram seitas. Agora temos supostos ministros de Deus dando suas profetadas nos púlpitos das igrejas evangélicas. É lamentável, né, Marcos? É profundamente lamentável, professor Marcos. Agora veja, nós queremos deixar para você uma advertência. Queremos deixar para você um conselho. Você que está assistindo este vídeo, você que é um simples cristão, ou mesmo um cooperador, um diácono, um presbítero, um líder, um ministro do Evangelho, você tem que priorizar o ensino na sua igreja e não deixar entrar tudo que vem de fora. Você acha que tudo pode ser de Deus. Chega um pregador na sua igreja e você aceita com uma naturalidade tremenda. Às vezes não sabe de onde ele veio, quem é, e às vezes está até com credenciais falsos. Não sabemos a procedência dessa pessoa. Cheque a pessoa antes. Saiba quem é esse ministro que vai vir na sua igreja. Talvez pode ser um dos ministros da fé, né, Marcos? Que está vindo na sua igreja e você não está sabendo. É verdade. Vamos deixar um conselho então para essas pessoas, né, Marcos? Que elas possam se guardar, possam ser realmente enxertadas na palavra de Deus. Medite diariamente na palavra de Deus. Compre livros, mas com certo cuidado, com certo critério, livros evangélicos. Nós não somos contra, pelo contrário. O professor Marcos lê inúmeros livros por ano, livros evangélicos, assim como eu também gosto muito de ler, mas temos que ter um critério. Hoje as livrarias evangélicas são um campo minado. Você não sabe mais o que é de Deus e o que é do demônio. E até livrarias evangélicas, conceituadas, estão vendendo livros que não condiz com a verdade, Marcos. Incrível. Agora, nós estamos observando isso no meio evangélico. Livrarias que não têm um consenso, não querem saber dividir o que é de Deus e o que é do demônio. Desde que esteja vendendo, vamos vender. Como, por exemplo, o livro, o romance, uma ficção, chamado Este Mundo Tenebroso, que foi um grande best-seller aqui no Brasil. Né? É um romance, é uma ficção. E vendeu tanto, né, Marcos? E às vezes bons livros que realmente têm um conceito dentro da palavra de Deus, não são adquiridos pelo povo evangélico. Vamos finalizar, Marcos. Você tem algo ainda a dizer? Ou dar um conselho para essas pessoas que possam essas pessoas se guardar desse grande mal chamado confissão positiva ou teologia da prosperidade? Lembre-se, meu querido, minha querida, nós estamos aqui para ajudá-lo. O fato de você ter adquirido essa fita revela que há em você um indisfarçável interesse pela pesquisa da palavra de Deus. Nós estaremos sempre à sua disposição e estaremos orando pelo povo de Deus, para que as heresias não mais consigam espaço que vem adquirindo continuamente no nosso meio. Tá? Eu gostaria de fazer minhas as palavras do professor Marcos. Tá? Tome cuidado, tenha cautela,
as livrarias realmente se tornaram um campo minado. Muito obrigado. Que você possa ser grandemente abençoado com esse vídeo. Divulgue esse vídeo. Deixe alguém, uma outra pessoa conhecida de você obter esse vídeo e que possa ser um benefício para o reino de Deus. Amém, né, Marcos? Amém. Vamos encerrar com uma oração? Vamos encerrar. Bondoso Deus, nós te louvamos, te glorificamos por esse trabalho, porque sabemos que do teu coração provém esse desígnio. Pai querido, abençoa agora, neste momento, aqueles que nos ouvem, que nos veem, que com a Bíblia em suas mãos andam pesquisando, andam explorando, andam examinando as Escrituras conforme o teu conselho. Abençoa-lhes, Senhor. Ó Deus, por intermédio do teu vivo Espírito, venha esclarecer-lhes, venha divulgar-lhes, venha revelar-lhes a verdade pela leitura assídua da tua palavra. Abençoa a tua igreja nestes últimos dias. Levanta apologistas, Pai, para a tua glória, para que o teu nome seja definitivamente glorificado no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus lhe abençoe. Amém. Amém.